nesse vídeo eu vou mostrar como podemos utilizar duas funções no software para a realização de testes para proporção. Uma das funções é a propTest, prop.test. Essa função ela trabalha conforme a distribuição normal. Então ela vai fazer o cálculo por aproximação por distribuição normal. Os valores exatos nós conseguimos pela função binômio teste. A função binômio teste trabalha com a matemática da distribuição binomial. E com relação à aproximação da função propTest, por default, ou seja, por padrão, ela faz o cálculo com a correção de Yates. Vamos considerar esse primeiro caso aqui hipotético. Um teste hipótese unicaudal à esquerda, hipótese nula proporção populacional é maior ou igual a 0,4, hipótese alternativa, proporção populacional menor do que 0,4. Então temos um teste unicaudal à esquerda. Trabalhando com o tamanho amostral igual a 100, observamos o número de sucesso igual a 31, ou seja, a proporção amostral deu 0,31. Bom, aqui eu tenho, primeiro, o uso da função propTest, que trabalha por aproximação conforme a distribuição normal. Se eu não colocar esse argumento correct como falso, a função propTest vai estar trabalhando com a correção de Yates. E essa correção ela está associada ao uso da distribuição normal para fazermos uma aproximação de uma distribuição que não é contínua, mas é uma distribuição discreta como a distribuição binomial. Ok? Bom, então vamos trabalhar primeiro com essa correção de Yates. Eu mando executar e eu tenho aqui o relatório desse teste. O mais importante é observarmos aqui o valor P, 0,04137. Então observem que eu não preciso informar o alfa, eu não informo o alfa, e o alfa está implícito na minha avaliação preliminar, nos meus pré-requisitos, ou seja, antes de retirar a amostra, eu tenho que estabelecer com que alfa eu vou trabalhar. Se por acaso eu tiver estabelecido o alfa de 0,05, esse p-value estará sendo menor do que o alfa. Nessas condições eu rejeitaria a hipótese nula. Ok? A proporção amostral é apresentada aqui, na verdade foi um dado de entrada. E uma curiosidade, na verdade, esta função faz o cálculo com a chamada estatística Q quadrado. E para a proporção de uma amostra, esse valor aqui, a estatística Q quadrado, corresponde ao quadrado do Z. Então vocês podem conferir o seguinte: extraiam a raiz quadrada deste valor, o resultado vai ser a estatística Z para esse teste, ok? Com a correção de Yates. Sem a correção de Yates, eu tenho que colocar esse argumento aqui, o correct, como falso. E sem a correção de Yates, nós vamos obter os resultados que aparecem no livro texto, ou nos livros textos. Normalmente os livros textos trabalham com a distribuição normal, sem considerar essa correção de Yates. Ok? Então eu vou mandar executar aqui sem a correção de Yates. Eu tenho aqui o resultado. O valor P ligeiramente menor agora, 0,0331. Se eu estiver trabalhando com alfa de 0,05, rejeito a hipótese nula. E aqui sem a correção de Yates, o Q quadrado, a estatística Q quadrado está sendo aqui calculada como 3,375. Então, se quiserem transformar esse Q quadrado na estatística Z, basta extrair a raiz quadrada desse valor aqui. Vocês vão encontrar a estatística Z em um teste para a proporção de uma amostra. Ok? Por último, eu tenho aqui o teste binomial. Então, o teste binomial vai me dar o valor exato para esse teste para a proporção. O teste binomial
eu tenho aqui o valor P, 0,03985. Se eu trabalhar com alfa de 0,05, eu estou rejeitando a hipótese nula, o valor P é menor do que o alfa. Observem que esse valor P aqui, 0,03985, ele é mais próximo do 0,04137 do que do 0,0331. Ou seja, a correção de Yates, trabalhar com a distribuição normal com a correção de Yates, me dá um valor mais próximo do exato, que é esse aqui. Ok? Por último, esqueci de comentar aqui, mas está suficientemente claro, creio eu, os argumentos dessas duas funções são muito parecidos. Primeiro informa o número de sucessos na amostra, depois informa o tamanho amostral, depois informa a proporção de acordo com a hipótese nula. Quando o teste é unicaudal à esquerda, eu informo esse argumento alternativo entre aspas o less. Se o teste for unicaudal à direita, eu informo entre aspas o termo greater. Se o teste for bicaudal, eu não preciso informar esse argumento alternativo. Ou seja, por padrão, o teste é bicaudal. Ok?